esse tema, nós iremos falar sobre como as leis divinas operam em nossas vidas. Fui buscar um resumo, não é, sobre Emmanuel, a vida de Emmanuel, os livros que colocaram, que foi publicado, né, de Chico, sobre como as leis divinas operou em sua vida. As leis divinas, leis naturais, elas regulam o universo físico e o progresso moral do espírito humano. Sabemos que estão gravadas na nossa consciência e são mecanismos automáticos de evolução. Elas nos guiam em direção à felicidade quando cumpridas, ou geram sofrimentos, como um alerta corretivo quando elas são violadas. E aí, nessa história reencarnatória de Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, essa história dele é um testemunho à justiça cósmica, que não pune, mas que ela educa por meio da lei de causa e efeito e do magnetismo do amor. Então, na obra Há 2000 anos, Emmanuel, ele foi Públio Lentulus, um orgulhoso senador do Império Romano. Tinha como esposa Lívia. Então, Lívia, ela conheceu Jesus na Palestina e ela tornou-se cristã após a cura de sua filha que tinha lepra. E Lívia, ela passou por grandes provações na sua própria casa. Já Públio, seu marido, ele teve a oportunidade única de se encontrar com Jesus pessoalmente. Mas ele rejeitou o milagre que foi feito. Ele rejeitou os ensinamentos de Jesus. Muito embora ele tenha testemunhado o poder do Cristo sobre sua filha, que obteve a cura, mas o seu orgulho social, a sua vaidade política, o impediram de assumir publicamente aquela fé. Mas o que aconteceu? Para afastar a influência de Lívia e para punir Públio, figuras do império forjaram situações e manipularam evidências com o objetivo de destruir a honra da esposa de Públio, que era uma cristã devota, porque o objetivo também era isolar Públio. Olha como age a maldade, né? Eles queriam isolar, então vamos tirar essa influência da esposa. E a gente vê muito isso com os espíritos durante as obsessões também. Mas estou falando aqui de encarnados. E Públio, ele caiu nessa cilada. Ele duvidou da fidelidade de sua esposa, acreditou que ela estava traindo ele. Ele acreditou que ele estava sendo traído pela esposa, com o governador Pôncio Pilatos. Isso levou à dissolução do casamento deles. Então, essa incompreensão
rejeição de Públio, a rejeição dele para perdoar, gerou separações dolorosas. Anos depois, em Roma, Públio testemunhou Lívia ser executada. Ela foi uma das que foi devorada por leões como mártir cristã. Estamos vendo aí o funcionamento da lei de amor e justiça, no qual o ambiente familiar serve como primeiro tribunal da consciência, porque Públio ele terminou seus dias cego e isolado. Ele desencarnou no ano 79 depois de Cristo, durante a erupção do vulcão Vesúvio. Essa foi uma das catástrofes naturais mais famosas e devastadoras da história antiga. Ela foi responsável, essa erupção, por apagar do mapa as cidades romanas de Pompeia, Herculano, Estábia e Opotes. O vulcão ele explodiu violentamente, lançou uma coluna de cinzas, gases e pedra-pomes que atingiu impressionantes 34 quilômetros de altura. E o vento soprou esses detritos diretamente na direção de Pompeia. Uma chuva de pedras começou a acumular até 15 centímetros por hora, fazendo com que tetos de casas desabassem sobre os moradores que buscavam abrigo. E ondas de gases superaquecidos e poeira desceram as encostas do vulcão a centenas de quilômetros por hora. Elas sufocaram e incineraram instantaneamente qualquer ser vivo no caminho. A lei divina não condenou Públio ao sofrimento eterno, mas gravou em sua consciência a necessidade de resgatar seus equívocos morais e esvaziar o orgulho. Então, o que aconteceu com Públio? Ele retornou em posição de humildade e servidão, como escravo Nestório. E essa história já é narrada no romance 50 anos depois. As posições agora mudaram. Elvídio Lúcio, seu antigo amigo do Senado, tornou-se seu senhor e dono. Foi ele quem ficou como senhor e dono de Públio, que agora era Nestório. E também ele foi testado na afinidade dele do passado e na capacidade dele em exercer autoridade com benevolência. Então, Nestório, ex-Públio, anterior Públio, e seu filho Ciro, que foi uma das encarnações de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, eles foram escravizados e Nestório expiou seu passado com humildade, se convertendo aí nessa época ao cristianismo. Né? O Emmanuel. Então, a reencarnação aqui não opera como um castigo vingativo. Ela é um mecanismo perfeito de reajuste vibratório, onde a alma ela vivencia o outro lado da moeda para desenvolver a verdadeira empatia e humildade, equilibrando os abusos cometidos por nós, ou no caso por eles. Então,
ele, Nestório, agora como escravo, enfrentou com simplicidade o martírio das arenas romanas ao lado do seu filho Públio, do seu filho Ciro. Então, Nestório, que foi Públio, não é orgulhoso, aí agora ele veio como um escravo, seu dono era um antigo amigo, que também precisava, né, exercer essa capacidade de autoridade com benevolência. Em seguida, no romance Renúncia, devido a essa lei de evolução, ele retornou à Terra em novas roupagens, colhendo aí o aprendizado das vidas que ele teve anteriores. Nesse romance, movida por um amor sublime e puro, Alcione, um espírito altamente evoluído, ela pede para reencarnar na Terra com o único objetivo de amparar e guiar Pollux. Ela não precisava mais retornar à Terra, já estava no planeta Sirius. Então, esse Pollux que ela veio amparar, ele recebe o nome de Carlos, uma alma querida, mas profundamente marcada por falhas, por orgulho e quedas espirituais em vidas passadas. E quem é Pollux, que recebeu o nome de Carlos? É um sacerdote que já havia fracassado moralmente em várias encarnações anteriores. Ele retorna como padre católico com o firme propósito de se redimir de seus erros. Então, esse romance Renúncia retrata o amor profundo e puro entre ambos, que transcende os votos religiosos e as barreiras da época. Alcione, ela abriu mão de sua liberdade, de sua juventude e felicidade afetiva, se dedicando a cuidar de sua família, tendo como orientador espiritual o padre Damiano, que foi uma das vidas passadas de Emanuel. Porque no romance anterior, que eu citei aqui, 50 anos depois, ela tinha sido Célia Lúcio, aquela jovem cristã que, com seu testemunho de sacrifício, inspirou profundamente o escravo Nestório, que era a encarnação de Públio, ou Emanuel. Então, no cenário de Renúncia, os papéis se invertem. Emanuel, como padre Damiano, ele atua como um protetor e conselheiro, enquanto Alcione vivencia sua dolorosa jornada de desprendimento. E no prefácio desse romance, Renúncia, Emanuel confessa a sua extrema admiração por ela. Ele fala, inclusive, que lhe beijou os pés, em sinal de respeito à sua decisão de abdicar da luz de esferas superiores para descer às sombras da terra para salvar almas queridas. Então, esse romance Renúncia, ele explora temas como livre-arbítrio, perdão, reencarnação e evolução moral por meio
do sacrifício e do amor ao próximo, sem esperar recompensas. E já no quarto livro, que é o Ave Cristo, Chico narra a inversão dos papéis de pai e filho, para que o orgulho dê lugar ao amor entre as almas ligadas por múltiplas reencarnações. E nesse romance, Quinto Varro é um espírito nobre, um cristão convicto, é o pai de Tassiano. Ele foi traído pela sua esposa Cíntia, que tentou matá-lo. Ele sobrevive, né? Mas ele teve que fingir, que se disfarçar como o escravo irmão Corvino, para que ele pudesse continuar acompanhando o crescimento de Tassiano à distância. Só que Tassiano cresceu odiando os cristãos. Ele não sabia que Corvino era seu pai. E ele o entrega às autoridades romanas, né? Então, o Corvino morreu martirizado, que é Quinto Varro, na verdade, morreu martirizado. Só que após a sua morte, Tassiano descobriu que matou o próprio pai. E ele entra em profunda crise de consciência e amargura. Então, para ajudar o seu filho a superar e evoluir, Quinto Varro, ele retorna à Terra rapidamente com um irmão, um menino órfão, chamado de Quinto Celso, e pela programação, né, ele é adotado por Tassiano, que agora se torna o pai da história. Ele se tornou pai de Quinto. Quinto Celso, um espírito de grande maturidade espiritual, ele, mesmo criança, ele usa sua doçura e sua fé pura, para ir gradativamente quebrando a armadura de orgulho do pai, que anteriormente, né, nesse mesmo livro, cita que era Tassiano. E aproximá-lo do pai, aliás, que na época, agora, nessa atual, já na segunda parte, era Tassiano que era o pai dele. E ele, né, vai ajudá-lo a se aproximar do cristianismo. Então, nesse quarto livro de Ave Cristo, Emmanuel, ele é Basílio, um homem nascido em Roma, filho de escravos gregos e libertos. Já nesse romance, ele já se apresenta como uma alma generosa, firme e de profunda fé cristã. Ele tornou-se o grande amigo, conselheiro e protetor dos protagonistas, Quinto e Tassiano, né? Ofereceu um amparo, um suporte do Evangelho, para que Tassiano e Quinto Celso, antes Quinto Varro, conseguissem suportar as terríveis perseguições romanas da época, já que se tornaram cristãos. Eram perseguidos. Então,
vimos aí nesse romance que o espírito Emmanuel já se encontra em uma posição mais humilde e servidora. Ele já está colhendo aí os frutos da simplicidade, após ele ter falhado pelo orgulho em suas vidas passadas. Então, séculos mais tarde, Emmanuel reencarnou como bispo Átila em Lyon. E no século XVI, ele reencarnou como jesuíta português, Padre Manuel da Nóbrega, e participou ativamente da fundação de Salvador e de São Paulo. Ele foi o mentor espiritual de Chico nesta última existência. Amigos foram há milênios. Enquanto Emmanuel era o senador Públio Lentulus lá há 2000 anos, o espírito de Chico estava encarnado como Flávia Lentúlia, a filha amada do senador, que contraiu a lepra na trama na época. E segundo relatos, Chico sentia dores físicas reais quando ele estava psicografando essas memórias, já que ele que era a filha amada do senador. Né? Devido a essas lembranças do passado, ele sentia dores. Veja como a gente recordar essas situações nos provocadores. Coisas de um passado, né, de outra encarnação. E ele sentia essas dores. Então, a evolução de Emmanuel seguiu um roteiro pedagógico irretocável, alternando aí as frentes de trabalho que ele teve que burilar diferentes aspectos do seu espírito. E Emmanuel ele explica em suas obras, como no livro Vida e Sexo, que atualmente está nos cinemas, que as ligações humanas na Terra não ocorrem por acaso e que é na família o educandário, na família que funciona o educandário. Os laços domésticos reúnem antigos desafetos e afetos nossos, para que aí na família possam ocorrer os reajustes que são indispensáveis perante as leis do destino, com a misericórdia divina da bênção do esquecimento temporário do passado, permitindo que antigos adversários se reencontrem sobre os papéis de pais, de filhos, de cônjuges, sem esse peso do ressentimento anterior, porque não lembra, aí não sente o peso. Então, Emmanuel diz que isso é uma penalogia sem cárcere. Isto ocorre, essa penalogia, quando uma pessoa esgota, manipula ou retira de forma egoísta a energia emocional de outra pessoa. Então, ela vai recolher o retorno dessa energia em existências futuras. O espírito se reconecta com os compromissos negligenciados até se libertar dos conflitos da sua irreflexão. Quando o ser é iludido, é estabelecido um vínculo, porque ele entregou o coração.
e depois foi descartado em silêncio. Essa é uma das dores mais cruéis da vida afetiva. Não fere só o ego, mas atinge regiões profundas da alma. Quando alguém desperta intimidade, confiança e esperança no outro, não está brincando apenas com as suas emoções. Ela está abrindo um circuito real de troca energética. E lá em Vida e Sexo, Emmanuel alerta que toda comunhão afetiva e sexual cria entre as duas criaturas um regime de permuta psíquica. Ocorre uma permuta psíquica. Os envolvidos passam a nutrir-se mutuamente em forças sutis de apoio, de presença e de participação. Quando um dos parceiros foge do compromisso, sem motivo justo, rompendo friamente o laço que ele ajudou a construir, pratica verdadeiro saque afetivo, porque toma o que recebeu do outro e abandona o campo depois de lesá-lo. Então, a doutrina espírita ensina que vínculos íntimos não desaparecem sem consequências. Existem consequências. Essa ruptura abrupta corta o fluxo de sustentação magnética que havia se formado. Então, que aquela pessoa que é deixada para trás, ela pode sentir confusão, vazio amoroso. Isso desorganiza o cérebro, derruba a sensação de recompensa e produz uma espécie de abstinência emocional. O colapso íntimo do rejeitado também reflete a quebra violenta de uma ligação energética, antes alimentada pela reciprocidade. Mas essa hemorragia ela pode cessar. Então os espíritos dizem que quem foi abandonado não perdeu o próprio valor. Perdeu apenas alguém que não soube honrar o que recebeu. Então o que nós devemos fazer nessas situações é orar, é perdoar, nos desvincularmos mentalmente para que a gente possa recolher de volta a nossa força. Nunca devemos usar o coração alheio como campo de experiência, porque toda lesão sentimental lançada ao outro volta, cedo ou tarde, para pedir acerto dentro de nós. Então, essa trajetória que narramos aqui num pequeno resumo, essa trajetória de Emmanuel, ela serve como um espelho para a nossa própria jornada. Ela nos ensina que os erros de ontem não nos condenam à reencarnação. Não é um castigo, mas são degraus para a nossa evolução. Cada nova existência funciona para nós como uma sala de aula, com essas lições que vamos aprendendo, que são necessárias para a nossa alma. A dor, então, não é um castigo divino, ela é um alerta de que nós nos desviamos das leis naturais ou divinas. A misericórdia divina, ela nos oferece infinitas chances de recomeço e iluminação. É como o próprio mentor espiritual nos lembra que mesmo que nós não sejamos ainda o que deveríamos ser, nós já não somos também
o que nós fomos lá no passado. E essa transformação exige de nós um esforço constante, exige perdão, exige autoaceitação e a decisão nossa de fazer o bem agora, no presente, e também de nos desapegarmos das culpas. Então, é sobre isso que esses relatos nos trazem sobre como as leis divinas operam em nossas vidas. Cabe a nós analisarmos a nossa história. Cabe a nós analisarmos como estamos diante de nossa família, como estamos agindo, diante de nossos amigos, diante do meio social em que nós vivemos, né? E tirar da doutrina, desses ensinamentos, o, o conhecimento necessário para a nossa mudança, para a nossa transformação, a nossa evolução. Então, aqui eu encerro os meus comentários sobre essas histórias de Emmanuel, e quem quiser fazer alguma ressalva, algum esclarecimento, esteja às ordens.